trazer a vocês, né, essa satisfação de poder fazer esse resumo que você nos pediu. Então nós já tivemos aqui na cidade de Souza 2 rodadas de negociação. Nós já sentamos 2 vezes com a classe patronal. Esse ano a gente tem percebido que a negociação ela flui de uma forma mais leve, apesar de os embates continuarem existindo. Mas por quê? Porque ao longo do tempo, ao longo da história aí, das nossas rodadas de negociações, a gente vem conquistando um respeito mútuo entre as categorias, e isso aí é preponderante para a gente fazer sempre boas negociações. Isso não significa dizer que a gente chega na mesa de negociação e todo mundo é amigo e todo mundo vai pegar leve. Nem sempre. Olha, a gente tem, a nossa pauta é antagônica à pauta patronal. Sim. A gente quer um salário bem maior. Certo. Eles querem pagar o mínimo possível. E a gente vai justamente tentando equilibrar. Certo. Porque se a gente realmente chegasse ao ponto do salário que a gente quer receber, muitas empresas não poderiam suportar. Talvez elas não pudessem suportar. Sim. Né? E se as empresas pagassem apenas o que elas queriam pagar... Aí também não é satisfatório para os comerciários, né? Eu costumo dizer que nem o mínimo seria... nem o mínimo seria um... Mas, Kelly, vamos falar por um parâmetro. Qual é o atual salário comercial de Souza? Então, o salário comercial hoje da cidade de Souza é R$ 1.360. Certo. Né? Então, desde julho do ano passado, foi até junho agora, permanece enquanto a gente está nesse período de negociação coletiva. E aí a gente já tem a proposta que você já avanços. apresentou então, nesse momento? É isso que acontece. Olha, a gente já fez a nossa assembleia com a nossa categoria, o que a categoria almejava realmente de salário. Sim. Tudo dentro de uma viabilidade. A gente constrói a nossa pauta. Sim. De forma a ficar unificada para todo o interior da Paraíba. Ressalta-se a capital, João Pessoa. Para todo o interior da Paraíba. Guarabira, Patos, Souza, Itaporanga e Cajazeiras. Né, ficar a nossa proposta esse padrão que fosse uma pauta só. Certo. Então foi na época lá R$ 1.550 e aí a gente tem uma realidade diferente. Essa pauta a gente constrói com base no que a gente construiu o ano passado, que nós tínhamos uma inflação de 12%. Certo. Aí agora a inflação está em 3%. Sim. Então quando a gente chega para negociar, a gente tem uma realidade completamente diferente. Sim. Né, uma inflação baixa, porém outros índices da economia que podem nos favorecer a conseguir ganho real. O que é o ganho real é o que a gente consegue acima da inflação. Então a gente percebe que pela economia, a gente tinha uma expectativa de conquistar um potencial, um valor maior. Mas então aí a classe patronal de cara nos ofereceu 3%, que é reposição da inflação, reajuste. R$ 1.400 Sim. fechado, eles nos ofereceram. Certo. A gente diminuiu a nossa proposta para a mesma diferença salarial que a gente tinha para o mínimo do ano passado, que era R$ 148. Então o nosso salário passaria de 1.360 para 1.468. Né? E na segunda mesa, isso foi a primeira mesa. A primeira mesa na de segunda negociação. mesa de negociação, eles nos ofereceram um ganho real. A gente diminuiu um pouco mais a nossa proposta, já a nossa diferença de salário do comercial para o salário mínimo de janeiro, né, R$ 90. Sim. E aí ficariam 1.430 e eles nos ofereceram 1.413 e aí a gente encerrou a segunda mesa. A segunda mesa. Exato, encerrou a segunda mesa e aí a gente já tem uma outra agendada para sexta-feira. Aí vocês, possivelmente sexta-feira, né, Kelly, encontra-se o balanceamento real entre comerciários e empresários. Você acredita que deva realmente fechar o acordo na próxima semana? Pereira, a gente acredita, nessa sexta-feira, digo. A gente acredita que sim, porque também as outras cidades tiveram avanço. Sim. A cidade de João Pessoa já se reuniu, sentou várias vezes e está praticamente fechado lá, valores. Sim. A cidade de Patos também, eles já estão praticamente fechados. Já ofereceram em Patos muito mais do que a classe patronal nos ofereceu aqui. Sim. E um pouco menos do que a gente pediu. Então a gente imagina que pode-se haver esse equilíbrio. Sim. Entre o que a gente pediu e o que a classe patronal ofereceu. Sim. Ainda tem uma infinidade de números, né? Mas a gente pode avançar. Eu acredito que por esse fechamento dessas outras cidades, eu acredito que a gente pode avançar ainda mais. Certo. Essa é a principal discussão que a gente faz. Sim.
muitas outras são negociadas também na mesa. Certo. Já houve épocas, Pereira, que a gente sentava para negociar e a proposta era praticamente tirar muitas coisas que a gente já tinha conquistado. Quinquênio, o adicional de hora extra, questão dos domingos e feriados. As empresas ofereciam ou paga ou dá a folga, porque a gente hoje tem as duas. Sim. Trabalhadores recebem R$ 55, mais um dia de folga. E dessa vez não. Dessa vez entenderam que é uma realidade, que para o trabalhador realmente cumprir a sua jornada satisfeito, ele precisa receber, realmente precisa tirar o seu dia de folga. Isso é muito importante. Então a gente também vem avançando nesse ponto e em outros, Pereira. Muito bem. Sábado não vai haver feriado em Souza, o comércio não feriado, funciona. sim. Qual a razão, o motivo, né, desse fechamento comercial? Faço visita pelo comércio, é a pergunta que todo mundo me faz. Sábado é feriado mesmo? É ponto facultativo? Sim. Não é ponto facultativo, é feriado. Qual é o motivo do feriado? É a morte de João Pessoa? Também não. Nossa Senhora das Neves é a padroeira de João Pessoa, também é em João Pessoa por conta dela. Certo. Mas o dia 5 de agosto é a data de fundação da Paraíba. E Certo. é o único feriado estadual que a nossa Constituição permite que o Estado crie. Sim. Né? Então, Certo. é o único feriado que o Estado pode decretar. É a Certo. data magna, a data de sua fundação. E na Paraíba é dia 5 de agosto. Então, o comércio é fechado e a feira é antecipada para a sexta-feira. Eu costumo dizer às pessoas em relação a essa questão de comércio fechado. Né? A gente precisa ressalvar. É feriado e a gente tem na nossa convenção a forma de trabalhar aos domingos e feriados. Então a empresa tem que mandar o formulário para o sindicato, pagar o trabalhador e conceder uma folga posterior. Por isso que falar assim, ser fechado, para nós é muito complicado, né? Claro que o serviço público, as escolas, essas aí realmente fecham, não funcionam. O serviço público não vai funcionar, exceto o quê? Os essenciais. Então, o comércio, quem quiser abrir é facultativo, porém tem que pagar o trabalhador e dar uma folga posterior.